E aí galera, beleza? Hoje nós iremos ver a história do anime lançado lá em 2013, chamado Mayou Mahou Yusha. E lembrando que se você não segue, depois siga meu perfil lá no Pássaro Azul, que é o Togami Oficial. É nóis, e vamos para o assunto do vídeo. O anime nos começa falando sobre a história no passado, onde a guerra entre demônios e humanos começou. E então os humanos entraram dentro do reino dos demônios e fizeram um território dentro do reino dos demônios. E enquanto isso, os demônios entraram no reino dos humanos e fizeram também um território na parte dos humanos. E com isso, os humanos travaram diversas guerras contra os demônios ao longo do tempo. E por conta disso, nasceu um herói chamado Yusha para poder derrotar os demônios e ir em direção ao castelo do rei dos demônios com uma flecha, para que ele possa derrotar o rei dos demônios. E o protagonista foi para esse castelo para poder se encontrar com o rei dos demônios. Chegando no local do rei dos demônios, ele chega com a sua espada falando que este é o fim do rei dos demônios. E o protagonista sai correndo em direção ao rei dos demônios para poder acabar com o rei do demônio. Mas assim que ele chega perto, ele percebe que o rei dos demônios é uma linda mulher de deixar qualquer pessoa apaixonado. E o protagonista fica totalmente sem entender. Ele foi para derrotar o rei dos demônios e vai sair apaixonado. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Agora vamos voltar pro assunto do vídeo. E essa rei dos demônios se chama Mao, e ela revela que ela é a 43ª rei dos demônios, e também é conhecida como a Olhos de Rubi. E a Mao revela que ela estava esperando pela chegada do protagonista há muito tempo para poder conversar com ele. Com isso, ela levanta as mãos para cima para fazer o seu pedido para o protagonista. E o pedido dela é que o protagonista se torne o herói dela, mas o protagonista recusa sem pensar duas vezes, e a Mao fica sem entender o porquê ele recusou essa proposta. E o protagonista fala que não pode se juntar a ela, que por culpa dela várias nações foram destruídas. Mas a Mao fala que ela não tem culpa sobre essas nações que foram destruídas. Aí então ela pega um dos seus papéis sobre economia, mas o protagonista não sabe nada sobre economia. E a Mao revela que na verdade a guerra entre os humanos e os demônios uniu a humanidade, e que as nações central se beneficiam com a guerra continuando. Mas o protagonista fala que não pode perdoar ela e pede para que ela se renda para poder acabar com esta guerra. Mas a Mao falou que ela não pode acabar com essa guerra. Após isso, a Mao e o protagonista vão para uma sala. E nessa sala, a Mao entrega para o protagonista uma lamparina. E esta lamparina mostra a mente da pessoa que está segurando esta lamparina. E então o protagonista e a Mao são teletransportados para dentro da mente do protagonista. E dentro da mente do protagonista, ele consegue ver o seu passado e ver o seu eu do passado. E vendo o seu eu do passado, ele percebe que se não houvesse guerra, ele estaria bem. E a Mao fala que se caso a guerra entre demônios e humanos acabasse, as nações centrais do reino parariam de ter consumo das pessoas, e com isso as nações centrais teriam as suas exportações à falência. Logo em seguida, a Mao leva o protagonista para andar de barco e começa a fazer perguntas para ele, como: você sabe o que tem atrás das colinas? Você já andou de barco alguma vez? E novamente a Mao pergunta para o protagonista se ele não quer conhecer essas coisas e ver um mundo sem guerras, e que para isso ele se torne o herói dela. E logo em seguida os dois voltam para aquela sala onde eles pegaram a lamparina. A Mao fala que para ela procurar o que ela deseja, ela precisa que o protagonista se torne os seus olhos, a sua luz e a sua espada. E a Mao então faz uma brincadeira dizendo se é pedir demais, mas o protagonista diz que sim. E a Mao fica com muita raiva e tenta falar se os dois não podem negociar novamente para que ele se torne o herói dela. Então a Mao faz uma carinha fofa e tenta pedir novamente, mas o protagonista não aceita novamente. E a Mao tenta novamente falando que se ele aceitar, ela vai dar metade do reino para ele. E com isso será uma guerra entre o herói e o rei dos demônios. Mas o protagonista fala que nenhum herói aceitaria um acordo desse e fala que todos os acordos que ela propôs está falhando. E como uma última tentativa, a Mao fala que se o protagonista se tornar o herói dela, tem algo que ela pode dar inteiro e não pela metade. E com isso, ela fala que ela pode dar ela mesma para o protagonista. E em troca, ela quer o protagonista por inteiro. Mas o protagonista se assusta e fica achando que ela está maluca pedindo isso. Só que a Mao fala que ela realmente é louca. Só que ela diz que se o protagonista se juntar a ela, pode ter alguma esperança dos dois
acabarem com essa guerra entre os humanos e os demônios. E a Mao revela que não pode prometer que o protagonista não irá ter que tirar a vida de muitas pessoas. Então o protagonista acaba aceitando este contrato com o rei dos demônios, e os dois selam um contrato dizendo que agora ela é do herói e o protagonista diz que agora ele será dela. E com isso os dois selam um contrato. E a Mao fica toda feliz e dá um abração no protagonista. Logo em seguida, a Mao pergunta se o protagonista quer desistir, mas o protagonista vai lá e pergunta se ela quer desistir também. E a Mao levanta e fala que não vai desistir do protagonista. E o protagonista fala que vai contar com ela, e a Mao fala que também está contando com o protagonista. E ela também pergunta se pode dar um abraço no protagonista, e ela já vai lá e dá um abração no protagonista toda feliz. Mas durante o abraço, a Mao acaba colocando a mão naquela lamparina que vê a mente das pessoas que toquem nessa lamparina. E então o protagonista acaba vendo a memória da Mao. E na memória da Mao, eles estão vendo ela dando uns pegas no travesseiro com uma foto do protagonista. E a Mao fica toda tímida. E a Mao então pede para que o protagonista esqueça isso. Após a Mao ter esse momento visto pelo protagonista, ela tira os seus chifres e o protagonista se assusta porque ele pensava que esses chifres não dava para ser tirado. Logo em seguida, os dois vão em uma vila desconhecida para poderem morar sem que ninguém suspeite que a rainha dos demônios e o herói estão morando nessa vila escondidos. Durante o caminho, a governanta da mansão da rainha demônio está gritando por seu nome. O Yushi e a Mao vão conversar com a governanta e ela começa a brincar que os dois estão em um casamento. Eles entram na mansão para poderem descansar um pouco e os dois passam a noite na mansão. No outro dia de manhã cedo, a governanta resolve mostrar pro Yusha o motivo da rainha escolher ficar nesta vila, e ela revela que o motivo é a plantação que eles têm para fazer a colheita em ciclo de 4 anos. Logo em seguida ficou de noite, e a governanta se despede dos dois para ir pro seu quarto dormir. E o Yusha e a Mao vão passar um pouco da noite em frente da fogueira da mansão. A Mao pede que o Yusha saia do chão e sente do seu lado, porque o banco está quentinho e confortável. O Yusha resolve se levantar e senta ao lado da Mao. A Mao começa a conversar com o Yusha toda tímida para tentar pedir para ele deitar no seu colo. O Yusha aceita e deita no colo da Mao. E ela começa a acariciar o cabelo do Yusha toda feliz e pergunta para o Yusha, deitado no seu colo, se ela pode fazer o que quiser. O Yusha fala que sim, sem entender o que está acontecendo, e a Mao fala que demônios e chega perto dos lábios para tentar beijar o Yusha, mas bem nessa hora eles escutam um barulho de um cavalo e o Yusha resolve sair correndo para ver o que está acontecendo, enquanto a Mao fica triste, porque isso acabou quebrando o clima que os dois estavam tendo agora. E vocês, o que acharam da história desse anime? Comente aqui nos comentários pra gente poder continuar conversando, e agora vai aparecer outro vídeo do canal e fui!